Eu vou começar contando meio um segredo, viu, Marcelo Pavão, para a telespectadora, para o telespectador. A mãe da Camila ligou para mim, a psicóloga da Camila ligou para mim também. Elas me disseram que a Camila entrou numa síndrome de ansiedade para comentar uma notícia, que é a renúncia do presidente da Caixa Econômica Federal por conta de denúncias, múltiplas denúncias de assédio sexual contra funcionárias. É verdade isso, Camila? Boa tarde. Boa tarde a todos. Se elas te ligaram, eu não sei, mas que eu quero comentar esse assunto, eu quero. Porque todo assunto que envolve isso de assédio sexual, para mim é muito sério. Porque a gente, além de tudo, tem uma mudança no tempo. Quando eu falo tempo, é histórica mesmo. O que hoje nós não consideramos um assédio sexual, há 50, 60 anos atrás seria considerado. Então, assim, é muito difícil hoje a definição de assédio sexual. No entanto, existe, e a gente sabe que existe, e eu acho que o assédio sexual a gente pode hoje definir como constrangimento. E não existe só de homens para mulheres, existem de mulheres para homens. Isso não é comentado. Então, assim, o que aconteceu na Caixa prova mais uma vez eu brinco que é a síndrome do pequeno poder. O presidente tinha essa síndrome, tanto que houve um assédio a mulheres nessa questão do constrangimento. Então, vamos lá. Hoje, o assédio sexual, eu acho que a gente pode definir como constrangimento. Você deixar alguma pessoa constrangida pelo ato de um abraço, o abraço eu acho que é o mais simples da gente relatar, né? Porque a gente sabe a diferença de um abraço com uma conotação sexual, de um abraço entre amigos, de um abraço normal. E a gente vê muito, né, nesse caso da Caixa agora, né, o assédio, o simples assédio, que seria um abraço, que a mão escapa no peito, ou que o cotovelo encosta no peito da mulher. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a evoluir na questão do assédio, porque não é só isso que é assédio. O grito é um assédio, pode ser não sexual, sim, mas é um assédio, a gente tem que levar a sério tão quanto o assédio sexual. E o engraçado o nosso governo havia indicado esse presidente, e teve a questão do assédio. Agora, a nova presidente que foi indicada é uma mulher que já sofreu assédio e combate esse assédio veementemente. Ou seja, mais uma vez, um assédio sexual está virando moeda de político, vamos dizer assim. Estão transformando um assédio sexual, que é uma coisa seríssima, em moeda política. Então, assim, nós estamos hoje vivendo um país em que um crime vira arma política. Então, assim, tá muito complicado esse mundo. Não dá tudo ser politizado, gente. Tá errado. Assédio sexual é um crime. Politizar um crime deveria ser outro crime. Pavão. Olha, só assina embaixo do que a Camila falou. E ontem, vendo o noticiário, Paulo, boa tarde Camila, boa tarde a todos, eu realmente fiquei assustado quando eu tive algumas informações. Dentre elas, Paulo, a primeira é a seguinte: esse cidadão aí, o Pedro Guimarães, aí pediu demissão da Caixa Econômica Federal. E isso é regra geral do governo. Toda vez que alguém vai assumir um cargo, seu histórico é revisitado, para ver se tem alguma coisa, suas fichas são levantadas, enfim, todo o histórico pessoal, profissional é levantado. E esse Pedro Guimarães, né? Ele simplesmente já tinha sido acusado de assédio sexual num banco que ele havia trabalhado. Formalmente ele foi acusado. Então o governo já sabia do histórico desse cidadão no quesito assédio sexual.
Pensam que para por aí? Não. Esse cidadão, ontem foi relatado que, primeiro, quando foi anunciado que ele não seria mais o presidente da Caixa Federal, em Brasília, os funcionários das diversas diretorias, gerências, foram para um happy hour festejar. Veja, todo mundo saiu para festejar a saída de um cara que era um assediador, que todo mundo sabia que era assediador. Esse que é o ponto. E a gente cai aqui naquela situação. Se todo mundo sabia, então isso precisa ser investigado, porque há uma quadrilha, como a Camila falou, que acoberta crimes. É isso que a gente tem que ver. Não é uma questão de competência, não é uma questão de ideologia. São crimes que são acobertados porque ele era o presidente e todo mundo fingia que as coisas não aconteciam. Então, vamos lá. Pensa que terminou ou não? Ontem apareceram relatos do seguinte sentido, gente. Que quando ele ia a uma inauguração de agência da Caixa, quando ele via demarcações em vermelho, extintor de incêndio, ele mandava pintar de outra cor, porque aquilo era conotação de comunista. Olha onde chegou o devaneio desse cidadão. Ele mandava pintar extintor de incêndio de cinza, de azul, de branco, porque ele não queria ver vermelho. Ele proibia unhas vermelhas das funcionárias e das gerentes, porque ele achava que isso era coisa de comunista, de petista. Ele não permitia que as saias fossem acima do joelho, tinha que ser no joelho para baixo. Então, é um cidadão, entre aspas, é um ser que já não demonstrava estar nas suas faculdades mentais para exercer esse cargo. E ele é completamente acobertado. Quer dizer, a vergonha, ela só cresce. Não é apenas, saiu e entrou. A vergonha cresce. E principalmente, o que até agora não ocorreu, seja dessa senhora que assumiu a presidência da Câmara, que ainda vai da Caixa, que ainda vai assumir, sejam os diretores interinos, seja o governo federal, o presidente, quem quer que seja. Ninguém até este exato momento, até se for mentir, ou me desmintam, mas até esse exato momento, ninguém fez um único demonstrativo, um único pronunciamento defendendo essas funcionárias que foram assediadas. Nem para falar, estamos com vocês, nós garantiremos a integridade de vocês, nada. Não há uma única sílaba, Paulo, Camila e telespectadores, em apoio às vítimas. É como se isso não tivesse acontecendo. Então, isso é o que me deixa mais assustado. Tanto quanto quando a gente descobre que em 3 anos e meio de mandato, o presidente da FUNAI não foi uma única vez nas terras indígenas. Então, é um padrão, gente. É um padrão de não estou nem aí. É esse que é o ponto que eu acho que precisa ser levantado, porque eu temo por essas funcionárias que tiveram a coragem de formalizar a denúncia. Eu temo por elas, porque elas estão à deriva. Ninguém está protegendo elas. Em primeiro lugar, é importante se imaginar na situação de uma funcionária que recebe esse tipo de assédio sexual. Imagina uma funcionária que precisa do emprego, que a mãe doente mora com ela, que sustenta um filho sozinho. Imagina a funcionária, nessa situação, ela fez um concurso para ser funcionária da Caixa, ou ela foi contratada pela Caixa por algum outro método, eu só conheço do concurso, e ela, ao recusar o assédio, a angústia dela de perder o emprego, de ser perseguida, porque as que se recusaram foram perseguidas. Aí, um outro aspecto muito importante, elas fizeram a denúncia para o compliance da Caixa Econômica Federal. E o compliance ignorou, o cidadão continuou presidindo a Caixa Econômica Federal. Então, tem tudo de absurdo aí. E o terceiro absurdo, no meio dessa chuva de denúncias que tornam, lógico que a gente nunca pode condenar um acusado antes do processo, mas essa chuva de denúncias torna evidências muito fortes do comportamento dele, que já tinha antecedentes, como o Pavão falou. E aí a deputada federal Carla Zambelli posta nas redes sociais uma foto com o presidente da Caixa, assim como fez o presidente Jair Bolsonaro. É dizer o quê?
eu estou com ele e não com vocês que foram assediadas? Qual é o significado de postar uma foto com o presidente da Caixa envolvido nessa chuva, nessa tempestade de denúncias de assédio sexual? É um caso por demais absurdo.